Boa noite, meus amigos, queridos ouvintes e mobiles telespectadores do programa Descalumado. Já estamos aqui no ar. Vamos falar hoje sobre um assunto bastante interessante. E vamos estar aqui, irmão, tomando aquele cafezinho e falando do Evangelho. O meu amigo Ederson já está aqui conosco, já está dando boa noite. Boa noite, meu amigo. Você é o Éder. Meu amigo Rui Charles, daqui a pouco vai aparecer irmão Ricardo, irmão Val, meus amigos da Tropa dos Ciganos, irmão Augusto, irmão Elias Paulo, dona Francinete, Elias da Cruz. Elias da Cruz está meio sumido, ele soltou o pino da granada e foi embora. Orlando Alves, deixa eu ver quem mais, Célio Roberto, meu amigo Nilson Cruz, Moza, dona Edileuza Rodrigues, a Bugadila, Jedson, doutor Jedson da Odontojet, Neilson Munhoz, John, Habib, Fabiana lá no sul do país, esteve aqui um tempo conosco, e André Santiago também está aqui conosco. Vamos já aqui soltar aqui o fundo musical. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Eu confesso que vai ser um assunto polêmico. Mas está tudo certo. Polêmico para alguns, esclarecedor para outros. Gardênio Vaz. Meu Deus, o que foi que houve? Gardênio Vaz. Vou botar aqui mais para cá. O hino do eixo. Tem gente que não viaja. Meu amigo Alex Sampaio, está dizendo aqui o meu amigo André Santiago. Quanto tempo, hein, meu amigo? E aí, tá tirando plantão ainda, isso? Eu parei com isso. Só no expediente. E você que vai estar entrando aqui conosco, eu já deixo o meu abraço a você. Se eu estiver mexendo aqui é porque é para ver algumas coisas, convidar aqui os nossos mobiles telespectadores, os nossos amigos aí do México, nossos amigos aí da África, de Moçambique, aqui de Boa Vista, Roraima, do Maranhão, do Rio de Janeiro, enfim, vários amigos espalhados aí, amigos virtuais e amigos reais, vamos dizer assim. Alguns são virtuais, mas ao mesmo tempo são reais. Eles participam com a gente constantemente. E estamos aqui, ajudando a quem quer. Quem não quer, irmão, vai criticar, vai me chamar de herege, vai me chamar de Beuzebu, vai me chamar do que ele quiser. São narrativas dele, né? Meu amigo Ismael. Então a gente está aqui, irmão, tranquilo, sossegado, sem temor do mal. Muitos vêm aqui somente para criticar, mas alguns vêm aqui para observar, fazer os parâmetros deles e tomar seu direcionamento. E tá tudo certo. Muitas pessoas passaram pelas nossas vidas. Francinato, meu patrão Francinato, rapaz, o homem sumiu, ó. E que aí contigo aí, Vaso? Na semana passada a gente falou do rico e o Lázaro e o inferno que não existe.
como alguns irmãos estão fazendo esses mesmos estudos, eu achei por bem não continuar. Mas em uma outra hora nós vamos continuar. Hoje nós vamos falar da serpente do Éden, vamos falar um pouco sobre Adão, né? O que a gente pensa. E aí a gente vai fazer a análise. Análise da escritura também. Eu não analiso a fé de ninguém, porque a fé das pessoas, elas podem ser diferentes. O pessoal diz que esse pente aqui é o pente maranhense. É o pente maranhense. Olha aí, ainda... Ai, tranquilo. E tá tirando plantão onde, André? Tá em escola, tá em CRAS, como é que é? Eu tô no expediente, não tem gratificação, salário é baixo, mas a gente vai se virando. A gente vende pipa final de semana e vai se mantendo. Eu vou já estar compartilhando aqui no outro celular, vou pegar o outro celular. E a nossa live no horto. É lugar para ter carapanã, hein? Já acabaram com aquelas carapanã? Meu amigo Éder, Ayana Uchoa, meu amigo Paulo Pires está ao vivo. Irmã Vanilda Lima, ali também do grupo Removendo o Véu Mosaico. Eu não faço parte desse, faço parte no Face, não no Whats. Tem um lago ali, mano, que é um dos criadores. Aí não tem como acabar. Marcos Amorim. Vou já aqui pegar o outro celular e vou sair compartilhando. Por enquanto, faço parte do Face. Deixa eu ver aqui. Por aqui não dá. Só pegar o Marcos Amorim. Forte abraço. Quanto tempo, meu nobre? Vou abrir aqui o Whats. O WhatsApp. Vamos tentar, né, irmão Ricardo? Vamos tentar descobrir quem era a serpente do Éden. E desde de antemão, já vou informar os irmãos, talvez eu não faça todo, o estudo é longo. O estudo é 3 páginas. Ó. Estudozinho aqui, ó. Tá escrito. Eu vou até onde der. Entendeu? Meu irmão tá dizendo, eu já sei quem era a serpente do Éden. Só um instante.
Agora em definitivo. Irmão Ricardo. Eu já sei, irmão, tá dizendo. Quem sabe ela se manifesta, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Isso. Irmão, vocês acreditam? Ó, vou baixar aqui. Eu cantando uma música aqui. Um vídeo meu foi bloqueado. Você imagina como é que é as coisas? Eu cantando, irmão. Cantando aqui. Por exemplo, cantar qualquer louvor aqui. E aí o vídeo foi licenciado. Vamos dizer assim, foi silenciado para mim. Certo? E aí eu não pude fazer nada, né? Mas tranquilo. Vou só compartilhar aqui os abençoados. Tem uns grupos que a gente compartilha, eles rejeitam. E aí a gente vai compartilhando. Tem grupo que eu nem compartilho mais, que eu sei que eles vão rejeitar, e aí para não ficar aquela coisa de toda hora compartilhar. E na verdade eu faço isso só uma vez, né? Só faço uma live uma vez, até para não cansar os ouvintes. Existe um estudo da neurociência que fala que o cidadão só consegue ficar concentrado num determinado assunto ou num filme 40 minutos no máximo. Se não tiver bacana, o cérebro do cara vai para outra direção e a gente não consegue desviar o pensamento. O pensamento você não consegue desviar um pensamento para várias situações. O teu pensamento é único. Pensa numa coisa, depois pensa em outra coisa. Principalmente o homem. O homem é mais lento. A mulher já tem um pouco mais de... Irmã Maria das Graças, esposa do irmão. Ô glória. Então, alguns são mais lentos. Por exemplo, o homem é mais lento. O homem tem igual uma caixinha na cabeça. Aí se eu cantar aqui, irmão, qualquer tipo de louvor, a plataforma bloqueia. Irmão, é umas coisas assim. Erlon Nogueira, Marcos Amorim, forte abraço. Irmã Maria das Graças. Irmão Orlando, irmão Manuel. Irmã Vanilda Lima, irmão Pedro Paulo Pires. Irmã Ayana Uchoa. Enfim, muitas pessoas já estão aqui conosco no programa Descalumado. Nosso amigo Dr. Jedson, da Odonton Jet. Meu brother Francinato, da Drogaria Macedo. E meu amigo John, da Recuperadora de Aro. Todos os nossos amigos e parceiros aqui. Meu amigo Francinato. E vamos estar aqui, irmão. Tranquilo. A gente não vai basear na fé das pessoas. Eu não vou ficar me baseando na fé das pessoas, porque tem pessoas que acreditam em qualquer coisa, né? Então, não vou ficar me baseando. Maciel Pipeiro, quero nem saber. Maciel aí é onda, mano. Vou copiar o link aqui para botar. O irmão está dizendo que está tendo um culto ao lado da minha casa e os profetas estão entregando o manto, o recado. Ô glória! Isso tudo é invenção da cabeça das pessoas, irmão. Pelo menos é o que eu penso. Tudo invenção. Não tem nada de criador. Irmão, nós somos uma fagulha no universo. E as pessoas pensam que o Criador vai parar tudo que ele tem. Na verdade, o Criador é como se fosse um grande computador, né? E as pessoas ficam brigando. O nome dele é esse, o nome dele é aquele. Não, que tem que saber o nome do Criador, tem que saber o nome do fulano, do ciclano, do beltrano,
Irmão, o nome foi as religiões que inventaram. Quando você descobre, você sabe que o nome é Criador de todo o universo. Agion. Os amigos aí do grupo Pipeiros de Boa Vista, os vendedores da Germano, combatentes barra 98, enfim. Vou já mandar aqui na lista de reprodução. Gilvan Silva está dizendo: cheguei. Ô, glória. Muito bom, muito bom, muito bom. Um abraço para minha amiga Mohana Montenegro. Hamilton, cantor Hamilton. Ô, glória. Hamilton já tá mandando aqui já. Fala, Varão. Boa noite. Aí, ó, fala, Varão. Deixa eu colocar aqui no grupo. Só um minuto, abençoados. Já já vamos entrar já direto no assunto aí, vamos tacar o pau aí. E vai dar tudo certo. Porque agora eu tô mais entregue. Meu amigo, Mato Grosso. Um abraço para o meu amigo Francinete Nascimento, está dizendo boa noite. Boa noite. Hoje não vai dar, porque eu tô de saída. Bom, o Naldo está mandando mensagem aqui pelo Facebook, que não dá para me ler agora. O pessoal está mandando aí vários coraçãozinhos. Francinete Nascimento, boa noite.
Irmã Francinete, irmão Gilvan já chegou aqui. E tal, e coisa ilosa. Miriam Guimarães está assistindo aqui o programa Descalumado. Um abraço também para o meu pai, seu Moisés. O irmão já está dizendo, nunca vi uma serpente falante. Na verdade, nós vamos ler agora o primeiro texto, que se a gente não lê, o pessoal, eles excomungam a gente, né? 11, verso 2, diz assim. Verso 1, vou ler aqui, verso 1. Quisera eu que... Até baixar aqui. Gilvan Cruz, forte abraço. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tem preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva, e com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceite espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. É o que a gente está falando. Em tudo e em todos os modos estamos fazendo as pessoas conhecer o Evangelho. O Evangelho é simples. Ele foi histórico, né, para o tempo do povo judeu. Ele foi da graça. E hoje é o Evangelho eterno. Simples assim. Mas vamos ler o que diz Gênesis, lá no livro de Gênesis. Lembre-se de uma coisa, Moisés fez uma cópia. Entendeu? Moisés fez uma cópia daquilo que ele já tinha escrito. Daquilo que alguém já tinha escrito, melhor dizendo. Gênesis 3, do 1 ao 7, fala. A queda do homem. Entendeu? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: assim que disse Deus, não comereis de todas as árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis neles, para que não morrais, ou não morrereis. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, ok? Aqui está o X da questão. Lembre-se que Deus cria primeiro os povos, depois cria o homem para a redenção. Gigi Lima, observe uma coisa. Existe uma disparidade de tempo entre os versículos 1 e até o versículo 4, aonde Deus faz a separação da luz e das trevas. Então essa disparidade de tempo, nenhum arqueólogo da Terra conseguiu medir, conseguiu calcular. Uns dizem que são milhões, outros dizem que são bilhões de anos, né? Porque aqui tem uns ossos aí dos animais gigantes. Então esses caras, eles viveram. Boa noite, meu parceiro Gigi Lima. Tamo junto. Então, esses animais, esses titãs, vamos dizer assim, existiram. Isso é fato.
Jó fala que existiam. E ainda tem aí um dos titãs por aí. Tem serpente gigante, tem a baleia, que é um animal gigantesco, tem o tubarão, que chega a quase 2 toneladas, que é o tubarão-baleia, e tal e tal. Tem os crocodilos, né? Tem o dragão de Komodo, enfim. Tem toda essa situação. E aí, quando Deus vai dizendo, haja luz, haja luz, e não sei o que, foram acontecendo, são os atributos de Deus. Algumas religiões dizem que são os 12 portais que Deus abriu, os 10 portais, entendeu? Aí ele colocou eles numa terra fértil, que era o Éden, deleitosa, terra de delícia, lugar de deleite, lugar de alegria. E aí, alguns estudiosos dizem que jardim vem do coração de Deus, ou seja, da face de Deus. E ele expulsou o homem desobediente, que foi Caim. Mas na verdade não foi Caim, foi Adão, certo? Você vai entender que foi Adão. E a gente, irmão, a gente não faz análise de fé de ninguém, e sim do que está escrito. Só que nós temos que entender que o que está escrito está manipulado. Foi escrito de forma manipulável. Se você pesquisar aí na grande rede, você vai encontrar aí mais de 460 mil alterações e adulterações. Por exemplo, na história da doutrina do inferno, que tem um livro aqui, do abençoado aqui, Doutrina do Inferno, suas manipulações, e dentro desse contexto aqui, eu vou ler aqui, por exemplo, tem algumas crenças, tem até os episódios do Cavaleiro do Zodíaco, que eles fazem do barqueiro lá, que o cara tem que dar uma moeda e não sei o que e tal e tal. E aí as religiões foram adaptando. Foram adaptando, aí eles falam do Hades, eles falam do Tártaro, eles falam disso, eles falam daquilo, entendeu? Eles falam do Gena, né? E os judeus, observe uma coisa, os judeus, eles foram dominados pelos persas, eles foram dominados pelos gregos, e aí eles receberam essa influência, entendeu? Mas em nenhum lugar da Bíblia hebraica se menciona a palavra inferno com a conotação de lugar de tormentos. Isso foi injertado, ou seja, foi colocado. Deixa eu ver aqui. Aí passa a questão da Idade Média, Império Bizantino, Império Romano, as questões da Antiguidade. Aí a Igreja Católica se dividiu no meio. Uma ficou com a doutrina, a Igreja Católica Romana, com latim, a outra ficou com a ortodoxa no grego. E eles fizeram o que eles queriam, abençoado. Aí teve o tempo da Inquisição, entendeu? Tem várias dessas coisas. Sem contar, irmão, os vários livros que existem por aí. Sem contar esses vários livros que existem por aí. Pedras da Suméria, que fala que a criação é diferente do que está na Bíblia. Tem alguma coisa parecida, entendeu? Então, o que a gente sabe é que até o 4º dia existe um hiato, entendeu? 13 pessoas no ao vivo, só 13. Ô Jesus, o que está acontecendo com esse povo? Ninguém quer assistir hoje o programa desse Calomado. Os irmãos estão colocando aqui os comentários. O irmão está dizendo: eu nunca vi uma serpente falante. Isso. Irmã Vanilda chegou, irmão Jefferson Luiz. Irmã Vanilda já chegou aqui. Melhor noite, abençoada. Tamo junto. Então, irmão, se você observar, no capítulo 1 de Gênesis, verso 27, diz assim: Deus criou, pois, o homem à sua imagem, de Deus o criou, o homem e a mulher o criou. E abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai. Aí tem a formação do homem. Certo? Que já é uma outra história. Agora, vamos lá. A palavra ela foi manipulada. A gente fica só com o evangelho. O evangelho não é pregado nas ditas denominações. Eu não chamo de igreja, porque igreja é tirados para fora. A gente saiu de lá e a gente está aqui vivendo uma vida tranquila, sossegada, sem medo de nada, sem medo do devorador, sem medo do tumultuador, sem medo sem medo de nada, irmão. Nós não temos medo de nada. Porque o medo é uma coisa inerente da natureza humana. Mas nós não temos medo de alguém chegar para a gente e dizer: você é um herege,
Isso não causa medo. Isso não causa nem tristeza mais. No início, bem no início, quando eu comecei a postar, há 6, 7 anos atrás, comecei a postar algumas coisas, quando eu ainda estava dentro das gaiolas religiosas, ainda Silvio Guerreiro já está por aqui, Manvanildo também já está dando aqui um tamo junto. Então, quando eu frequentava esses locais e colocava assuntos relevantes ao evangelho, as pessoas já começavam a me ver diferente. Esse irmãozinho aí é herege, hein? Esse irmãozinho aí tá beijando a heresia. Então, aquilo, irmão, me chateava. Mas quando eu entendi que era bom ser chamado assim, irmão, ó, caí fora. Caí fora. E para ser obreiro, eu tinha que dar o tal dízimo lá para eles. Mas eu usava uma estratégia. Eu botava R$10, eu botava 5, botava 2. E tinha algumas pessoas que chegavam na cara de pau e perguntavam: irmão, você ganha R$100? Irmão, você ganha isso, você ganha aquilo e não sei o que e tal e tal. E eu, irmão, tanta da coisa, irmão, que você nem imagina. O evangelho não está sendo pregado. O que é pregado hoje, irmão, é coisa ilosa, é lenço. Deixa eu só dar um intervalo aqui rapidinho. Boa noite, Silvio. Olha o café. Então, irmão, o que é pregado hoje é coisa ilosa. Eu chamo coisa ilosa. Encher linguiça. Lenço. Rosa. Água benta. Campanha. Cruzada. Irmão, cruzada era uma coisa sangrenta, se você não sabe. As cruzadas eram coisas sangrentas. Congresso, convenção, enfim. Todas essas coisas aí, irmão, é engodo religioso. É falácia da religião. Pare e pense. Se a religião fosse uma coisa boa, não estou dizendo que não tenha coisa boa, tem. Algumas coisas fazem uma certa caridade, mas isso não tem nada a ver com o evangelho. Fazer caridade até o pessoal de religiões de matriz africana faz. Isso não tem nada de errado. Os espíritas fazem muito bem, os candomblecistas, até mesmo os que são chamados de ateu fazem. Então o que ocorre, irmão? As pessoas, elas acreditam nessa fraude chamada diabo, como uma criatura. E o sistema prega isso, e na verdade esse diabo aí é o sócio do sistema. Eles passam a noite todinha porque o inimigo se levantou, porque o diabo entrou na tua vida, porque não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que lá. Aí você pega um cara que diz assim: você é satanista? Ele sou. Aí pergunte para ele: o diabo existe? Eles dizem na hora: não, o diabo não existe. Pega um cara da religião luciferiana, pesquisa aí depois. Tem um cara aqui no Brasil, tem gente para fora. Elias Paulo, forte abraço. Tamo junto. Pega um cara aí e pergunte. Pega os vídeos dos papas falando. Pega aí os vídeos dos caras falando. Eles dizendo que é uma invenção. Aí alguém pergunta: se no diabo não existe, a pessoa fez pacto com quem? Com entidades, com crenças, entendeu? Com ídolos.
entendeu? Com seres dimensionais, fazem necromancia, consultam com necromantes. Um espírito diz que incorpora na pessoa, e eu respeito. Os espíritas são até uns caras bacanas, são uns caras legais. Eles trabalham na linha de cura, essas coisas. Mas quando você vê um espírita, que nem o João de Deus, por exemplo, que tá podre de rico e foi preso porque assediava mulheres e tudo mais, quando você vê uma cantora que foi presa por ter assassinado, aí você começa a raciocinar. O diabo foi forte na vida desse povo, hein? Mas sabe o que é esse diabo? É a carne das pessoas. Paulo diz que é a carne. Jesus disse que era a carne das pessoas. Mas infelizmente as pessoas batem tudo no liquidificador, fazem tulu, como diz o francês, e tomam. Mas aquilo entra ele não digere direito. A irmã está dizendo, o diabo é um deus para o sistema religioso. Isso. É triste de se ver? É triste de se ver. Esse ser, numa hora caiu do céu. Ninguém pode cair do céu. Deus não é Deus dos caídos. Deus é Deus de pé. É soberano e ninguém pode lhe surpreender. Outra história. Eles dizem que você pergunta para um cara de religião, dessas religiões ocultistas, e eles pegam aqui Isaías 14. Aí você vai no Isaías 14, certo? Você vai lá no Isaías 14. Aí você pega a epígrafe do texto. Fala assim, hino triunfal ou a queda triunfal da Babilônia. Aí o cara está falando para um rei, entendeu? Está falando para um rei. Quando chega no versículo 11, né? Iverto Duarte. Forte abraço, meu querido. É o Iverto Duarte, missionário Iverto, ou pastor Iverto. Tamo junto, abençoado. Então, quando você pega o texto que fala da queda de Satanás, que é uma mentira, é uma falácia, é um engodo, diz assim, derribada está a tua soberba. Quem tem soberba são pessoas. Também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusamos. Os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delibavas as nações. Aqui, querido, quando você vê isso aqui, você diz assim, peraí, todas as religiões, diz aí, fazem menção desse Lux Ferrer. Só que tem um porém nessa história. Alguns dizem que é Vênus, que era a primeira estrela que aparecia. Os religiosos, os antigos, diziam que era Vênus. Tem um texto de Apocalipse, eu acho bom você ler. 22, verso 16, diz, quem é a estrela da manhã? Quem se apresenta como a estrela da manhã? É Jesus. Entendeu? E você pergunta de um luciferiano, e ele vai dizer que Lux Ferrer, eles eram umas estrelas da manhã. E aí fazem alusão a Vênus e não tem nada a ver com Satanás. Irmão, mas em Jó, irmão, ele se apresentou diante de Deus. Mas preste atenção, se esse ser é do céu, ele teria que vir da onde? Do céu. E quando ele se apresenta para Jó, ele diz, estou rodeando a terra. Então era uma pessoa da terra que estava se apresentando diante do Criador, um sacerdote daquela época. E a linguagem do Velho Testamento é uma linguagem Angelina Carvalho. Irmão Elias está dizendo, o diabo é mais que um deus para o sistema. O sistema diz que o diabo veio do céu, quando na verdade eles próprios foi quem criou o diabo. E isso, o diabo está nos púlpitos das igrejas de paletó e gravata. Meu Deus, agora essa foi forte. Foi forte. Eu falo ou não falo? Obrigado, viu, Iverto Duarte, pela sua presença aqui conosco. Então, meu querido,
Quando você lê Apocalipse 22, vou ler aqui, saí de Isaías, agora eu vou para Apocalipse 22. Diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente ou a brilhante estrela da manhã. Irmã Angelina Carvalho de Cuiabá. Ô, glória. Forte abraço, melhor noite para a senhora, abençoada. Então, querido, você entende que isso é um engodo, é uma mentira. Aí eles criaram essa criatura e muitos acreditam, irmão. Irmão, eu fui numa live esses dias, o irmão ficou espumando pela boca porque eu disse que o diabo não existe. Ele não existe para você. Eu digo, rapaz, te acalma, tu vai dar um AVC aí, bicho. Paulo Celso, meu amigo vidraceiro Paulo Celso, meu brother. Forte abraço, estamos com 48 pessoas no ao vivo. Então, querido, como uma criatura, ele não existe. Eu já falei, eu tenho uns estudos aqui sobre o inferno e a gente vai fala sobre o diabo, essas coisas e tal. Irmão, Deus não é pego de surpresa, irmão. Tu acha, irmão? Olha, só na cabeça hollywoodiana das pessoas. Obrigado, meu querido Gesso Viana. Amém, meu querido. Will, Deus abençoe você. Tá também assistindo conosco aqui, mandando mensagem. Depois eu vou responder todo mundo, irmão. A serpente, irmão, é uma metáfora. Porque o mal já estava antes de Adão. Deus quis que o homem comesse seu fruto. Gênesis 2, do 9, vamos ler aqui. Deus quis. Porque Deus colocou a desobediência, irmão, em proporção no homem. Vamos ler aqui. Gênesis 2, 9. Diz assim, ó. Do solo fez o Senhor Deus brotar todas as sortes de árvores agradáveis à vista, serem bons alimentos. E também a árvore da vida no meio do jardim e do conhecimento do bem e do mal. Certo? Boa noite, meu querido. Deus abençoe você aí. Eram duas árvores que mostram a dualidade de Deus. Irmão, a dualidade de Deus está em quase todos os lugares. Eu tenho 2 olhos, isso é dualidade. Eu tenho 2 ouvidos, isso é dualidade. O meu nariz tem 2 orifícios, isso é dualidade. 2 orelhas. Angelina Carvalho Santo quer participar do vídeo. Irmão, não sei como é que ajeita esse negócio aqui não, ó. Não sei como é que ajeita esse babado aqui, ó. E nesse quesito aí, irmã Angelina, eu vou ficar lhe devendo que eu não sei como é que mexe aqui não, ó. E se eu mexer, acaba tudo aqui. Eu só coloco aqui e vou falando, depois eu só salvo e compartilho pra galera aí. Vamos ver outro dia aí. Essas 2 árvores do conhecimento do bem e do mal, irmão. Árvore da vida e não sei o que e tal e tal. Até hoje esse povo estão se batendo aí. A serpente era uma metáfora para a palavra prudência. Jesus disse, sejamos prudentes como as serpentes. Vamos ler aqui, Apocalipse 22. Apocalipse 20, verso 2 diz, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Também metáfora, 1000 anos metafórico. E os crentes acham que é literal. E bom, porque ainda vai ter ainda os 1000 anos. E o irmão estão colocando aqui. O sacerdote foi uma espécie de diabo, que ele acusou toda pessoa que é opositor, é acusador, é uma espécie de diabo. Simples assim. Olha, a serpente era uma metáfora para a palavra prudência. Jesus não disse? Sedes prudentes, como a serpente simples. A serpente, irmão, vou abrir aqui um parênteses. A serpente é símbolo de sabedoria em vários cursos acadêmicos. Jesus foi chamado de serpente. Assim como a serpente no deserto foi levantada, eu também terei que ser levantado. Não lembra, não? Moisés falou metaforicamente sobre
a serpente. Ela morderá o calcanhar, é a traição de Judas. Quando Jesus estava aqui nos dias da sua carne, Gênesis 3,14. Judas, ele é o traidor. E é dito isso através dos profetas. Quando ele fala da inimizade que começou Caim e Abel, que significam duas raças, duas qualidades de pessoas que estão aí até hoje. Alguns podem dizer, uns são eleitos, outros não são eleitos. Eu também não entro nessa questão. Não vou nem entrar nessa questão. Mas foram duas raças. A Caim foi dado um ministério, 2 ministérios, e a Abel foi dado 2 ministérios, certo? Um foi dado um ministério de construção de cidade e o comércio, e o outro foi dado o ministério de louvor e a agricultura. E estão até hoje, irmão, por aí. Você vê assim, rapaz, essa criança deve ter nascido para louvar a Deus. Porque tem uma voz, tem não sei o quê. E louvor e adoração não tem nada a ver, são coisas diversas, tá bom? Então Deus pôs inimizade. Quando ele disse assim, olha, da semente da mulher. Agora começa a situação. A semente da mulher são filhos. E a semente da serpente são cobras. Certo? Mas só que Deus estava qualificando e colocando Moisés para dizer que a semente da serpente são os filhos maus, são os filhos de Adorixã, vindo do barro. Entendeu? Então, quando Deus põe isso no ventre, assim como Jacó e Esaú brigando, e aí Deus fala da lei, ele diz, eu escolhi uns para a honra, outros para a desonra. Não vamos entrar nessa questão. Caim era o mal. 1 João 3, 11 e 12. Vamos ler? Vamos ler, irmão. Estamos indo bem aqui, estamos evoluindo. 1 de João, vai lá para o final da Bíblia e volta. 1 de João, capítulo 3, verso de número 11. Diz assim, ó. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que assassinou seu irmão? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passou da morte para a vida, porque amamos uns os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conheçamos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Ninguém faz isso. Rogério de Jesus, grato por a sua vinda aqui conosco. Aquele que possui recursos deste mundo e viu o seu irmão a padecer necessidade, e fecar o seu coração, e fechar o seu coração, como permanece nele o amor do Criador? Filhinho, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Eu não vou me aprofundar nesse assunto. Eu estou aqui dizendo, relatando, que Deus pôs inimizade. E o povo está brigando até hoje, irmão. A galera do bem e a galera do mal. Porque isso é a dualidade de Deus. E foi Deus que criou o mal, tá, irmão? Foi Deus que criou o mal, ok? Isaías 45, verso 7 diz, eu faço a luz, eu faço as trevas, eu crio o bem, eu crio o mal. É Deus, eu, o Criador de todas as coisas. Vamos lá para Deuteronômio, para você ver como é ele que cria. Você não está acreditando não, né? Deuteronômio 32. Vede agora que eu sou, eu somente, e nenhum outro além de mim. Eu faço, eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Tá ouvindo aí, meu abençoado? Irmão Rogério de Jesus, grato por a sua presença aqui. Deixa eu ver onde é que é. Isaías 45. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim.
Não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conhece. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço o bem, eu faço o mal. Umas dizem assim, eu faço a paz, eu faço a guerra. Eu, o Senhor, faço todas as coisas, certo? Então, Abel era justo porque vinha do ventre de Eva. Mas Caim também não veio. Veio. Ninguém sabe o que aconteceu com Caim, essa que é a verdade. Essas são as duas descendências existentes até o dia de hoje. Deus deu os 4 ministérios a eles. Abel deu o ministério do louvor e a agricultura. A Caim Deus deu o comércio e a criação de cidades. Está até hoje aí, irmão. O povo está criando cidade. Mas Deus disse, porém inimizade. Aí você vai ler Romanos 9, do 19 ao 21, Deus fez uns para a honra, isso aqui era uma cultura judaica, irmão, e outro para a desonra. Jesus, certa feita, estava andando naquela época, e o povo toda hora, os fariseus, como é os fariseus de hoje? Esse povo é herege, sai fora daí, esse povo não congrega, esse povo não tem igreja, esse povo não dizima, esse povo não toma ceia, meu Deus, eles vão para o inferno. Eu digo, au. Eu digo para você, todos vão descer ao inferno. Inferno significa sepultura. Foi uma tradução tendenciosa que colocou esta palavra na Bíblia. E o povo está até hoje acreditando nesse reggae, comendo dessa farinha azedada. E tem gente que vai pregar, irmão, e bota o dedo na cara das pessoas. É porque o inferno e não sei o quê, e bababá e bobobom. Um dia desse eu tava, irmão. Um pregava a salvação, tava na praça lá vendendo. Aí de um lado um pregava a salvação, Jesus te ama. E o irmão fazendo aquele teatro lá e chorando. E entrando no manto do fogo, nos canamaná, xuri de cantaramanai. E o outro dizendo, se você não se converter, você vai descer a sepultura e seu lugar é o lago de fogo. Eu digo, esse irmão está lendo muita cultura espírita, eles estão lendo muito zoroastrismo, só pode ser. Eles estão lendo cultura inca, eles estão lendo cultura budista, eles estão lendo cultura muçulmana, porque é esses lugares que falam isso. Se você pegar Jeremias, Rose Lorescente, Ailana está dizendo, cheguei, ô glória. 49 pessoas. Se você pegar Jeremias, irmão, você vai ver que Deus nunca quis isso, irmão. O Senhor nunca disse que ia tacar fogo em ninguém. Mas as pessoas, irmão, elas acreditam nesses contos. Entendeu? Você tem que estudar, irmão, e pesquisar. Perdão. As pessoas só pegam as coisas bacanas dos textos. Aquele texto que diz, eu sei o pensamento que tem de vós. Diz os pensamentos de paz e não de guerra. Diz o Senhor. Aí eles pegam só esses pensamentos. Aí, irmão, eles abrem Apocalipse e misturam tudo e falam de prosperidade. Irmão, todo ser humano deve ser próspero. Certo, tá certo. Mas você tem que trabalhar, irmão. Aí o irmão fica lá, irmão, de trás do púlpito, dizendo que o irmão tem que ser próspero e o irmão tem que depositar parte da prosperidade dele naquele altar. Irmão, isso é mentira. Você está sendo enganado, abençoado. Simples assim. Graça e paz, irmã Rose. Você está sendo enganado. Quem foi o homicida desde o princípio não é o El Diablo, não, irmão. Quem foi homicida desde o princípio foi Adão. Ele foi o homem que mentiu. Deus disse para ele, você deu aquele fruto que eu proibi para Eva? Ele disse, não. Foi a mulher que tu me deste. Ele mentiu. Entendeu? Ele que Jesus estava dizendo, tu és homicida desde o princípio. Quando São João fala isso, quando o livro de São João, a carta do apóstolo João, entendeu? Quando ele fala isso, ele está falando que ele veio desfazer
Ele veio desfazer as obras do pecador chamado Adão. Vamos lá? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, não conheceu. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Esse diabo aqui, irmão, no contexto, era a lei. Mas a lei veio por quem? A lei veio pelo judeu. Muito embora Moisés copiou o Código de Hammurabi, algumas coisas do Código de Hammurabi inseriu dentro da Bíblia. E muitas pessoas que pegam isso ao pé da letra. Elas só não têm coragem de circuncidar-se, elas só não têm coragem de seguir a lei do talião, elas só não têm coragem de seguir a lei que fala contra o povo lá do homossexualismo, da homossexualidade, porque homossexualidade é uma coisa, homossexualismo é ativismo. Homossexualidade é o cara que diz que gosta de outro homem ou a mulher que gosta de outra mulher. Isso é homossexualidade. Entendeu? E eu não vou entrar nesse mérito, nessa questão, porque senão a live vai entulhar de gente aqui dizendo que eu estou sendo homofóbico e bababá e bobobô e bobobó. E eu não é isso, é parada, não é essa. Entendeu? Então Cristo veio para desfazer as obras do Adão. E já desfez. E o povo está até hoje aí incriminando as pessoas. Vocês estão em pecado, vocês são desigrejados, vocês são aleijados, vocês são não sei o quê. E fico com o dedo na cara da pessoa e não sei. Meu irmão, vai plantar batata na feira, vai. O irmão está colocando aqui Lucas. Vamos lá ver o livro de Lucas 9. Verso 54. O que o irmão está dizendo aqui? Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha só a audácia. Jesus, porém, voltando, disse, repreendeu: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem, mas para salvar. E seguiram para outra aldeia. Olha só, irmão, como é que os crentes do sistema são. Irmão, porque o meu Deus... Eles pensam que Deus é uma exclusividade das igrejas petecas. Eles pensam que Deus é uma exclusividade desses lugares. Ó, irmão, tem pessoas que vieram aqui, ó, entram, vê o que a pessoa tá falando e vão embora. Povo do sistema, irmão. Aí entrou um monte aqui, é porque eu não vou dar ibope pra essa galera. O homicida, desde o princípio que Cristo estava citando, vamos lá para João, verso 8, 44, diz assim, ó, Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Tá ouvindo aí, irmão? Irmão Ben Olecran chegou por aqui. Ben Olecran. Irmão, esse outro nome eu não consigo dizer. Eu só sei dizer Sedney e Sedney. Está assistindo aqui conosco essa live interativa. Foi ele que reinou desde Adão até a cruz. Aí vamos lá ler Romanos. Romanos. O povo, eles vivem nos anacronismos muito doidos, irmão. Romeu Costa, paz abençoado. O povo vive num anacronismo muito maluco. Romanos 5,12 diz assim, ó. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Porque até o regime da lei não havia pecado. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Certo? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés,
mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir, que era Cristo. Certo? Então, essa morte reinou até a cruz. Adão é o mentiroso, é o pai da mentira. Luiz Carlos chegou por aqui, forte abraço. Luiz Carlos, deixa eu ver, eu acho que é um amigo lá a ovelha do pastor Wilson, ainda não está por aqui. Ele que é o pai da mentira, ele que é o mentiroso desde o princípio. Mas se você for ler aqui o versículo 17, se por uma ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, mas os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Entendeu? Hã? Então, querido, Cristo já aniquilou tudo isso. Amém, amigo. Paz. Fica ligado aí, abençoado. Vê se tu aguenta pelo menos 10 minutos ouvindo a verdade. Se tu aguentar 10 minutos, eu vou te mandar um bombom. Ele é o pai da mentira, Adorixã. Mas o povo aí diz que é o El Diablo. Ninguém sabe onde é que ele vive, esse diabo. Ninguém sabe a sua origem. Entendeu? A origem está só na mente das pessoas, na cabeça. Eles pegam texto, fazem cruzamento de texto. Nós chamamos isso de anacronismo. Isso é a vergonha. A pessoa não saber o que é o anacronismo. Hoje, com a internet, com a grande rede, a pessoa não saber o que significa anacronismo. Mas as pessoas estão aí, mano. Vão ouvir aqui, eu vou botar um coisa assim no YouTube, eu vou botar assim, eu vou botar eu vou colocar lá um babado lá. Porém, aqui é adjetivo para Adão. Adão é o mentiroso, o pai da mentira, lá do texto do João 8:44. Porém, aqui é adjetivo para Adão. Tiago 3, vamos para Tiago 3. Nós estamos aqui percorrendo a Bíblia, que o pessoal diz que eu não leio a Bíblia. Eu estou lendo hoje a Bíblia, estou fazendo a tua vontade. Como se eu tivesse a obrigação de fazer a tua vontade. Erivaldo Miranda, em Jaboatão, Pernambuco. Paz, abençoado. Grato por sua presença aqui conosco, abençoado. Tiago 3. Diz assim, 3, verso 13 ao 15. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, vem do alto. É primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Em paz que semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Um grande abraço a você, meu amigo, em nome do meu pastor Neilson. Olha aí, bicho. Está dado um abraço. Uma hora eu vou aí. Neide Silva, minha prima. Bruno está por aqui. Domingo vamos ter um festival ali. Vou dar um time aqui da pregação. Domingo vamos ter um festival no Germano. Aí, Bruno. Vamos ter um festival aí top. Grato, meu amigo. Irmão Erivaldo parece que é pregador também. Tá com o microfone na mão aqui. Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. O irmão está dizendo... Era morte espiritual. O irmão está dizendo... Estamos com saudades suas. Rapaz, ser deste de coisa, rapaz. Ser deste de coisa. Uma hora eu vou aí com vocês. Eu vou matar a saudade de vocês. Vocês devem estar pegando a instrução aí, rapaz. Porque não dá para me ficar indo aí direto. Entendeu? Agora o trabalho está complicado. Adão era um homem, não era um homem espiritual, foi criado para errar.
ele era alma vivente. Isso aqui é o que algumas pessoas dizem, entendeu? Que ele não era, mas a própria Bíblia aponta que diz que o primeiro Adão era alma vivente, o segundo Adão era espiritual. Só que tem um porém nessa história, irmão. Jesus, ele encarnou e a jovem não tinha tido nenhuma relação sexual com ninguém. Isso é um mistério para a ciência, é um mistério para arqueologia, que até hoje eles estão brigando aí. 1 de Coríntios 15, vamos ler aqui. A Bíblia aponta isso. 1 de Coríntios 15, verso 45, diz assim, ó. Pois assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Um abraço aí, meu amigo Bruno Pipeiro aí, top. O homem puxa muito, ó. Corre e puxa demais. Tu é doido, meu irmão. Uma hora eu vou aí, Luiz. Hablar com você. Estou acá em Boa Vista, Roraima. Diretamente de Caracas, Venezuela, para todo o Brasil. Isso aqui é o que aponta os textos, né, abençoado? A gente não pode afirmar. Lembre-se que houve manipulação. E eles colocam do jeito que eles quiserem. Deixa eu ver quem é esse abençoado aqui. Will de Souza. Forte abraço, meu irmão. Tamo junto. Muitas pessoas aqui no vídeo, 50 pessoas com a gente, que coisa boa. Aí, domingo tô na praça, cortando geral. É nóis, já é. Adão era terreno, com natureza caída. Tiago 3, 13 do 16 diz que ele era alma vivente. 1 de Coríntios 15 diz que ele não era espiritual, foi criado para errar desde o princípio. E assim estão os filhos até hoje, os filhos das trevas e os filhos da luz. Porém, os justos filhos da salvação são os piedosos, os graciosos, os misericordiosos. Lembrando que misericórdia só é Deus que é misericordioso, o homem é político. Não usa de misericórdia, ele é político. Aprenda isso. Judas era o cumprimento. Judas Professor Joás. Professor Joás. Inspetor Ezequiel, forte abraço, meu querido. Está dizendo, estou anotando tudo aqui. Tá certo. Olha o que o irmão citou aqui, ó. Na verdade, muitas coisas passam desapercebido. E não sabem que quem pediu ofertas não foi Deus, mas o Deus Adão. Aí é que queria ser agraciado. Nisso criou uma situação de competição entre Caim e Abel. Isso aqui é um irmão judeu, tá dando aqui o seu parecer aqui.
O irmão Gilvan Cruz está dizendo, como faço, está fazendo uma pergunta, para saber quais textos foram manipulados? Irmão, isso aqui é muito fácil. Só você ir para a grande rede, pegar uma Bíblia de Israel e você vai ver a manipulação. Você vai ver claramente a manipulação. Por exemplo, nós falamos na semana passada, irmão Gilvan, que o texto de Lucas 16, do 19 ao 31, é um acréscimo, mas o povo aí aplica no povo até hoje. Então são essas coisas que a gente vai dizendo que são alterações e adulterações, certo? A única coisa que está de acordo, irmão, que a gente concorda, é o evangelho. Não está de acordo com o evangelho, a gente descarta. Simples assim. Entendeu? Se entendeu, dá o ok. Deixa eu ver aqui. O irmão Ben está colocando aqui, passou. Olha, o irmão está colocando. O irmão Ben, ele é judeu. Entre em contato aí com o irmão Ben aí que ele faça os esclarecimentos. Aqui, ó. Deixa eu ler bem aqui. Que o irmão está colocando. Quem pediu oferta foi o Deus Adão. A saber, o nome Caim era um nome de maldição, dado por Eva e Adão. Caim, canção fúnebre, será de morte. Já Abel, aquele que guarda a casa, a família, no fundo, quem matou Abel foram os pais, por rejeitarem e amarem mais Abel do que Caim. Isto gerou ódio e baixou a estima, rejeição. Por isso Adão é o assassino desde o princípio. Isso aqui que o irmão Ben está colocando também está nos livros apócrifos. Então, irmão irmão Gilvan, existem textos dos livros apócrifos que eu insiro nessas minhas prédicas. O que eu estou falando, irmão, é conhecimento de leitura, de bastante leitura, entendeu? Bastante leitura. E aí eu leio muitos livros apócrifos, eu encontro esse relato que o irmão Ben está colocando, entendeu? E todo nome judaico tem um significado. Todo nome judaico. Se você colocar ali no Google, Marcelo Plácido, forte abraço, o que significava Abel, o que significava Caim, você vai descobrir o significado das palavras. Infelizmente, o povo está até hoje achando que Jacó é uma narrativa pejorativa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Aonde eu parei... Então, Adão, é ele que é o assassino. Foi criado para errar desde o princípio. Judas é o cumprimento da profecia. Gênesis 3,15. É o usurpador. Jacó era o usurpador. O irmão colocou aqui. Mateus 27, 3 ao 5. João 17. Foi dito pelos profetas, pelos salmos. Até o dia de hoje, essa inimizade existe entre os filhos de Deus e os filhos da perdição. Como Judas. Só que tem um porém. Todos são filhos de Deus. Todos. Irmão Ednei Oliveira, depois eu lhe respondo. Estou na live agora. Irmão Ednei, só mandou mensagem ali no MSN, depois eu lhe respondo. Forte abraço. Então, vamos lá pegar um texto aqui de João. João. Se você for estudar, irmão, o Novo Testamento, ele é a versão de Paulo e a versão de Pedro. O Novo Testamento. João 17, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegia-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Judas.
Então o Judas, ele diz, ó, a tua casa ficará deserta e papapá e tal, e não sei o que. Foi o salmista Davi que falou. Aí Paulo só reforçou. Está lá no livro de Atos. Até o dia de hoje, a inimizade existe entre os filhos de Deus e os filhos da perdição. Até os filhos da perdição são filhos de Deus. Quem é que criou o homem? Foi Deus. Ele criou uns para honra, outros para desonra, mas isso já se encerrou, irmão. Hoje nós estamos vivendo no reino. Todos são filhos de Deus. Todos. Alguns se inclinam para ouvir e para se beneficiar do reino e outros não. Simples assim. Aí, essa guerra está aí. Mas isso aí é uma guerra metafórica. Entendeu? É uma guerra metafórica. É uma metáfora. Assim como o Satanás. Não é um ser, não é uma criatura. O que existe são pessoas que são verdadeiros Satanás. Ou seja, as criaturas vão nas pirâmides, vão fazer... vão falar com o dimensional nas pirâmides, vão fazer consulta com mortos. É isso que existe. É isso que existe. Napoleão Bonaparte não foi nas pirâmides para receber orientação antes de invadir tudo, tomar tudo? Hitler não foi nesses lugares também? Mas o povo tá aí, irmão, com essas coisas aí. E a maldade, irmão, está no coração das pessoas. Se ela plantar, regar só o mal, ela vai fazer só maldade. Mas se ela regar o bem, ela vai fazer o bem. As criaturas. Gálatas 5. Gálatas 5, 16, 17. Diz assim, ó. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer. Irmão, é tanta da cultura, é tanta dos ensinamentos que você nem imagina, irmão. Você nem imagina. O diabo, irmão, é a carne do homem que se opõe contra o Espírito. Devemos fazer a nossa natureza carnal. Vamos lá? Colossenses. Lembrando que não é fácil, tá, irmão? 3, 5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também em outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, em vez de vos despedir uma vez que despide do velho homem com os seus feitos, e vos revestis do novo homem que se refaz, para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Você está ouvindo aí, irmão? Rômulo King Tataíra chegou aqui. Forte abraço, Tataíra. Então, querido, você tem que fazer morrer. Muito embora não vai sair enquanto você for um ser humano vivente. Isso só vai acabar quando você descer à sepultura. Desejo tá aqui, ó. Tá no coração. Só que você tem um temor de Deus, tem um termômetro do temor de Deus na sua vida. Essa luta é que é a luta das pessoas. Eu fui pregar um dia, aí o cara disse que era para derrubar o gigante. Eu li o texto lá que eles queriam de Davi, que Davi matou o gigante, não sei o quê. Aí eu falei que o maior gigante a ser vencido é isso aqui. É essas coisas, é esses desejos carnais. Irmão, o pessoal corre briga comigo.
Somos um povo das boas obras. Tiago 2, 11 a 14. Já estamos reinando em vida. Romanos 5, 17. Isto é o povo do evangelho. Muitas pessoas, aos milhões, estão dentro dos alçapões e têm uma vida, eu posso dizer, e não é um palavrão, desgraçada. Irmão, preste atenção. Quem tentou Adão, que é o início da nossa preleção, não foi uma serpente, irmão. Irmão, serpente fala. Para pensar. Serpente fala. Alguns dizem assim, não, porque naquela época os animais falavam. Irmão, isso aí é coisa de Hollywood. Que o pica-pau fala, o gatinho lá fala, o Bob Esponja fala. Isso é Hollywood, irmão. Isso é ficção. E as pessoas estão acreditando que essa serpente, aí eles ficam, irmão, porque nessa época a serpente ela voava. Não, a serpente ainda voa, a cobra papagaio ela voa. Ela é pequenininha assim, mais ou menos, ó. E ela tem uma aba, ela pula de um galho para o outro e ela fica planando. É tão tal que o ser humano pegou as asas do morcego e ele desenvolveu um equipamento para pular de paraquedas. E ele abre aquilo dali e ele vai descendo, planando. Pro voo ser mais bacana, não sei. Cara, louco. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas tem gente que tem. Entendeu? O irmão está dizendo, o judaísmo tem muito disso, principalmente a cabala. Então, irmão, a tentação de a serpente no Éden. A serpente no Éden não era uma serpente. As pessoas estão aí, irmão, achando. O irmão está dizendo, por um lado, a linguagem simbólica e jogo de palavras. Foi o próprio cérebro, irmão Ednei está dizendo. Nós, humanos, somos tentados, claro, irmão. Você vai andando aqui, aí você tem a sua esposa, mas passa uma jovem com o corpo desenhado assim. Irmão, o homem olha. O homem olha. Porque é inerente da natureza do homem. A mulher, ela olha uma vez só. O homem vai olhando uma vez, duas vezes, ele fica com um olhão assim de Thundercat, de Cavaleiro do Zodíaco. A mulher, ela faz só assim e acabou. Já bateu a radiografia do homem de cima a baixo. Mas o homem, irmão, é da natureza do homem. Ele olha. Esse dia eu estava andando com um abençoado ali, um senhor, né, que inclusive é pastor. Ele disse, meu filho, nós nascemos na época errada. Que agora essas meninas aí foram desenhadas. Entendeu? É inerente, irmão, da natureza do homem. E esses caras fazem isso aí, irmão. Com esse jogo de palavras, esses anacronismos, essas coisas, e ficam aplicando nas pessoas. Bota assim na injeção e aplica na pessoa. Porque o mal, irmão, foi o Satanás, o Satangos que criou. Oh, Jesus da glória. Irmão, o mal está nas pessoas, está em mim, está em você. Daimon Kakosh e é o Daimon. É gênio. Em outra oportunidade nós vamos falar aqui sobre os Daimons. Eu não gosto desses assuntos polêmicos não, irmão. Gosto de assunto bacana, assim. Ó, esse aqui, ó. Já estamos acabando. Adão era terreno. Cristo era do céu. A mente aí os caras ficam. Era uma maçã. Deve ser a maçã do Avatar azul. Deve ser. O fruto, irmão, era uma metáfora. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Está aqui, irmão, na cabeça do homem. Somos tentados pelos nossos desejos, como disse aqui o nosso amigo Ben Olecran. E os desejos, irmão, é o que contamina o homem. Vou ler aqui, para você entender o óbvio.
Tiago 11 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando este atrai, a seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Isso aqui é o conceito do judeu. Não vos engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai para o Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primícias das suas criaturas. Olha aqui o que o Tiago falou dos religiosos. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Pai, nosso Deus, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Querido, deixa eu só falar uma coisa para você. A existência de milionários, de bilionário, é o fracasso da raça humana. Certo? A existência de bilionários, de trilionários, de orçamentos, isso aí é o fracasso da raça humana. Gandhi dizia que o homem, entenda isso, Gandhi é da época de 30, de 40, esse pessoal estudou na Inglaterra, fez direito, fez isso e aquilo, se tornou quase uma religião lá na Índia. Mahatma Gandhi. Então ele dizia que o homem devia se contentar com aquilo que o sustenta. Se ele tem, ele estava citando a Bíblia, se ele tem o que comer, se contentar. Se ele tem o que se vestir, se contentar. Imagine, irmão, um bilionário hoje. Vamos dizer que ele tenha 2 bilhões. Quantas e quantas pessoas não precisaria de pelo menos R$100 para alimentar seu filho num dia? Eu penso, que é o que eu penso e que muitas pessoas já falam por aí. A existência de bilionários no mundo é o fracasso da humanidade. Nós não estamos preparados, queridos, para saber de certas coisas. Irmão, existem seres por aí, dimensionais. Existem outros planos. Existe ali uma divisão ali da Antártida, é bem aqui na Antártida. Eu digo bem aqui. Que não pode passar. Por que não pode passar? Porque os titãs foram para esses lugares. Entendeu? As raças que existiam anteriormente, a raça adâmica, estão em outros planos. Estão em dimensões diferentes. São plasmas, são corpos de plasmas. Não são corpos praticamente... São físicos, mas ao mesmo tempo não são. O ser humano hoje não precisa muito para viver, não, cara. No Brasil, se você ganhar uns R$3.000, dá para você sustentar a sua família. Dólar, euro, sei lá. Dá para você sustentar. Com muito esforço, é claro. Uma família grande também não tem condição, né? O que mata hoje no Brasil, irmão, são as tributações. Entendeu? Os diabos hoje, irmão, os opositores, os acusadores, os diabos, são esses bilionários que vivem fazendo impostos, criando impostos para massacrar os pobres. Existe um conluio de sistema, que é o sistema chamado mídia,
que controla praticamente o mundo inteiro. E quem vive fora disso, você tem que saber. Quem está trabalhando lutando contra o sistema, ele é chamado de herege pelos religiosos e por eles do sistema é chamado de louco, certo? O irmão está dizendo aqui, eu também penso isso, irmão. Não precisamos muito para viver em paz. Fazem doenças para vender remédio, irmão Ednei Oliveira. Opa, o senhor está falando algo muito profundo, irmão. Nada, querido. Eu estou falando algo que já existe. Muitos, é só você pegar os filósofos. Entendeu? Aí eles ficam, irmão, nessa guerra de direita, de esquerda. Não leva ninguém para lugar nenhum. A esquerda, irmão, ela se perdeu nas suas, nos seus escritos. A esquerda se perdeu, porque se você pegar a doutrina esquerdista, de fato mesmo, ela prega que as pessoas devem viver com pouco, devem dividir tudo. É revoltante, o irmão está falando aqui. Os governos têm dinheiro para gastar com guerras, mas não tem para acabar. Irmão, existe uma guerra americana que os americanos estão financiando, que é a guerra do Iêmen, já matou mais de 400 mil pessoas, mas só estão se falando da guerra de Rússia contra a Ucrânia. Pesquisa aí da guerra do Iêmen, quantas pessoas não morreram, e as guerras da Ásia, as guerras dos países africanos que não para. É todo o tempo, atrás do ouro, atrás do minério. Irmão, o homem está correndo atrás do vento. Por exemplo, diz os sábios que Adão estava no mundo espiritual e em outra dimensão, não era esse Éden físico. Depois que pecou como um portal dimensional, ele foi lançado no plano físico. Esse é o pensamento teológico dos sábios. Faz sentido, mas não é, né? Deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo. Isso aqui, irmão, é o que os sábios judeus falam, né? Mas a gente sabe, irmão, você sabe, você que é estudioso, você sabe que existem outras dimensões. Existem seres dimensionais, que são luz. O Criador, ele é luz. Estrelas são luz. Entendeu? Ela está brilhando, não é só aqui na órbita da Terra, não. Está brilhando também em outro lugar. E o que eu estou querendo dizer para encerrar, já estamos encerrando aqui essa live, é que muitos se deixam enganar por essa serpente. Qual é a serpente? A que está dentro dele mesmo. Aí o ego fala mais alto, a arrogância fala mais alto, a ignorância fala mais alto, o desamor fala mais alto. O assunto que eu estou falando aqui está dentro do assunto. O que eu estou falando aqui está dentro do assunto. Você e eu devemos controlar o nosso Adão. Eu e você devem controlar o Adão que existe dentro de mim e de você. Os daimon-kakós que existem dentro de mim e de você. Vou te dar um exemplo. Você sai de casa, tranquilo, teve uma noite de sono bacana, tomou um café das galáxias e você sai e aparece um filho de Cristo. E atravessa na frente de você. Você não chama ele de filho de uma mãe, não. Você chama ele de filho de Belial. Você está bem com você mesmo, mas o teu daimon-kakós, ele orbita para fora. Ele sai, meu irmão, não tem jeito. Ele sai. O que a gente precisa, irmão, eu não estou pregando divisão, irmão. Eu já saí, eu não faço parte mais disso aí, entendeu? O irmão está dizendo, esse povo ainda é muito calumado, é verdade. Caluma demais. Entendeu? Irmão, eu saí dessa vibe aí. Irmão, eu não faço nem questão. Meus irmãos mesmo dizem que eu estou beirando o ostracismo. Outros dizem que eu me apartei. Eu me apartei porque eu quis, meu irmão.
Ah, irmão, você sai dessas denominações, o cara não liga pra ti nem pra saber se tu tomou água, se tu chupou cana. Eles deixam você a estratégia, querido. Eles deixam as pessoas esquecerem. Um ou outro vai lembrar de você. Rapaz, o irmão não tá mais vindo para a igreja. Não tá mais vindo para o templo, ó. Aí eles, vamos ligar pro fulano, vamos ligar pro ciclano, vamos ligar pro beltrano. Mas não vai. Um ou outro, irmão. Eu tenho uns, deixei a certa amizade lá com alguns, entendeu? Só um instante, irmão. Vamos já encerrar daqui a pouco. Então, meus amados, você tem que entender que você todo dia tem que ir matando o seu Caim, que está no nosso cotidiano, como disse o irmão aí. Precisamos matar o Caim que é dentro de nós, como diz o irmão Ednei. Se eu cantar aqui, precisamos, o irmão está dizendo, para ele nós somos o bagaço que a porca chupou. Meu Deus. Eita, povo calumado. Professor Joás, meu amigo Greik. O Greik é o líder dos hereges aqui em Boa Vista. Meu amigo João Rodrigues. O irmão está dizendo, saiba que eu e o Neil somos seus amigos, jamais iremos criticar o seu ponto de vista. No fundo, vocês sabem que eu estou tentando clarificar o entendimento dos senhores. Mas tem pessoas que ainda preferem viver na calúnia. Tem muitas pessoas que preferem viver assim. Mas está tranquilo, irmão. Estamos tranquilos, sossegados. Fazendo a live aqui toda terça-feira, não, toda sexta. Meu amigo Eli Pipeiro, garimpeiro forte. Tamo junto. Eu também tenho os vossos irmãos como meus amigos. Eu entendo as razões dos irmãos, mas tá tudo tranquilo, irmão. Você tem que entender o seguinte: no Éden, Adão e Eva não foi por uma serpente, literal, e sim a mente deles, a mente corrompida. Corrompida com o quê, abençoado? Deus colocou em potencial no homem, quando ele diz assim, olha, quando você diz para uma criança, não toque na tomada, você está dizendo em potencial que é para ela tocar. Por exemplo, Jesus quando disse assim, olha, apareceu para quem? Para as mulheres, que elas falam mais do que os homens. Isso é fato. Mulher fala mais do que o homem tem uma caixinha. Ele tira uma para conversar sobre aquele assunto. Isso aqui é a psicologia que diz.
tira outra para conversar sobre... A mulher não, irmão, é um emaranhado de fio. Ela fala coisas do cotidiano. Por exemplo, ela diz assim, olha, eu fui buscar o Júnior na escola, passei na casa da minha mãe, conversei com ela, quando eu vinha voltando, passei na loja, vi uma geladeira que eu tô querendo trocar a geladeira, a bicicleta do Júnior, ela deu um prego, o borracheiro, tu acredita que ele me cobrou R$ 10 para consertar o pneu da bicicleta? Quando eu estava na borracharia, encontrei a fulana, conversamos sobre isso. Irmão, é um emaranhado de coisa, irmão. O homem, irmão, ele não... Se falar de outro assunto, tá bom, meu irmão, tá falando desse assunto, já tá para outro. O homem, a raça, o ser humano, o homem, ele é assim. Mulher não, irmão. Entra dentro de uma sala de professor, dentro de uma sala que só tem mulher, tu vai ver como é que é a bronca. Irmão, ninguém entende o que esse povo tá falando. Ninguém entende. Eu agradeço a cada um que passou por aqui. Tiago Braga, chegou agora, Tiago, chegou no fim. Rômulo King, Tataeira. Então, querido, você que está aqui conosco, as 49 pessoas que estão aqui conosco, entenda. A serpente do Éden que tentou Jesus era o ego dele. Era o egoísmo dele. E isso foi o que tentou ele. Ele diz assim, olha, ontem estive triste, muito triste. Deus recolheu um homem de 90 anos, era pastor vocacionado, cheio de amor, desinteressado por dinheiro. Esse irmão pastor João foi com muita paciência, me livrou do calúnia judaico e me trouxe para Jesus. Estou fazendo uma homenagem a ele. Estava de guipá e talit porque gostava de ver assim. Fiz uma linda homenagem no velório entre os pastores da Assembleia, pedindo eu para parar. Não entendi. Irmão sumiu daqui, eu não dei nem para me ler, depois eu vou ler. O irmão está falando aqui, aí... Deixa eu ver onde é que tá aqui. Vilma Moreira. Irmão bem, não tá aparecendo aqui para mim, ó. Tá ficando ruim para mim. Um abraço para minha esposa, irmã Jane. É uma benção. Irmã Jane é uma benção. Só comida top, irmão. Por isso que eu tô assim, irmão. Irmão sumiu aqui, irmão bem. Irmão Luiz está dizendo que vai dormir. A cabeça dele pegou fogo. Irmão, quem nos escuta, irmão? Quem nos escuta, tenha paciência de escutar até o final. Irmão, ele fica com a cabeça dele em parafuso. Nós falamos, irmão, de coisas simples. Entendeu? De coisas simples. Irmão Habib tá no ar aí agora aí. O Francialdo Habib. Eu quero deixar aqui minhas condolências aqui, meus pêsames para o seu amigo, irmão bem. Né? Deve ter sido uma ótima pessoa para você. E eu vou ler depois o comentário, eu vou comentar aí em cima. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu já estou dizendo, né? Fuja, irmão, do medo. Fuja do calúnia. Entenda que o mal já existia em potencial. Entenda que Adão era terreno. Entenda que Cristo já desfez a inimizade que havia. Isaías 52, se não me engano. O que faz inimizade entre o homem e Deus é os vossos pecados. Ei,
Não tem mais nada que me separa de Deus. Nada. Nem a altura, nem o principado, nem o porvir, nem a largura, nem o borifude, nem o luxfer, nada separa o homem de Deus. Agora eu sou parte dele. E eu sou uma partícula dele. Entende? E muitas pessoas precisam entender o óbvio. Você tá ligado? Muitas pessoas precisam entender, raciocinar de forma racional, ajudar a quem precisa. Eu já fiz isso, irmão. Eu continuo fazendo. Mas eu não levo o meu celular. Aqui, ó. Eu não levo ele para tirar foto, porque se eu for ajudar alguém e eu levar um celular, eu vou constranger aquela pessoa. Porque no fundo, aquela pessoa queria só ter a condição de ela manter a sua família. Mas ela não pode, e alguém vai lá, leva um donativo, um dinheiro, não sei, e o cara vai lá e faz foto e coloca nas redes sociais. A igreja fulano dos Anzóis está fazendo. Irmão, isso aí é utopia, caridade mentirosa. Isso é o amor fingido. E eu dou para quem eu não conheço. E os que eu conheço, eu passo dia sem lá. Ele sentir saudade de mim. Olindina Guimarães está assistindo. Que grata surpresa. Forte abraço, Olindina. Estou aqui, irmão. Estamos encerrando esta live. Você entendeu um pouco da serpente do Éden, quem era. Entendeu? Gerson Ferreira. A serpente do Éden, irmão, é uma metáfora. Não é uma serpente literal. Não é uma cobra de hoje. Mas o povo aí, irmão, vai aplicando. Dia após dia. O Satanás, o Satanguz, e bababá, e bobobó, e bababó. Está na tua vida e não sei o que, bebê. Irmão, acaba com isso, irmão. Vai estudar um pouco mais. Irmão, o povo passa de 10, segundo estudos, diz que o cidadão de hoje do mundo globalizado, os que têm condição de ter, né? Que a maioria tem Wi-Fi em casa e tal, e coisa ilosa. Eles passam de aproximadamente 5 a 10 horas conectado, dando risada nos TikTok da vida. Não tem coragem de fazer uma pesquisa séria. Ficam reclamando da morte da bezerra, diz que não passa em concurso, mas não estudam. Tu pode estudar pelo celular. É ruim? É. Dá dor de cabeça. Irmão, eu botar fone de ouvido no... Meu irmão, isso aqui é agoniante. A tua vista cansa. Mas só que você tem que se esforçar, meu nobre. Você tem que se esforçar. Entendeu? Para você galgar um lugar, você tem que estudar, pesquisar, se qualificar. Faz um estudo. Ah, eu não posso pagar. Meu irmão, tá tudo aqui, ó. Alfa concurso, e não sei o que, BBB, e bobobó. Aí outros ficam aí, porque você vai passar no concurso, você não vai ter... Vai plantar batata na feira, meu irmão. Nem todos se tornarão bilionários. E o bilionário, entenda isso, os bilionários é o fracasso da humanidade. Para que você quer tanto, cara pálida? Que adianta você ganhar o mundo inteiro e a tua alma é podre, a tua alma é fédida. Entendeu? Dá licença. O povo ganha. Que eu quero ganhar não sei o quê. Como meu irmão tá dizendo, ó. A jumenta falou mesmo sem ter anatomia de cordas vocais. O povo até hoje, irmão, está acreditando que essa jumenta falou com um abençoado lá. Irmão, a Bíblia é cheia de metáforas, irmão. Dá licença, irmão. Irmão, olha, você conversar com o cara do sistema, irmão, ele tá alienado. Ele diz bem assim, porque você não tá fazendo a obra. Peraí. A obra não é simplesmente crer. Gerson Ferreira está dizendo parabéns. É a jumenta de Balaão, ó. Meu amigo Gerson. Vamos anunciar aqui com a gente aqui, meu amigo. Faça o seu pedido.
É o homem das frutas. Então, abençoado, nós já estamos encerrando. Agora é de verdade. E eu encerro com esta mensagem. Pense, raciocine. O mundo precisa de mais bilionários, é? O mundo precisa de humanidade. O mundo precisa de pessoas que queiram viver com pouco. Mas não é viver com pouco e com muito te coloca. Não, não, não. Nada disso. Não é isso, não. Viver com pouco é ter dignidade humana de você sustentar quem Deus colocou para você sustentar. É 2 filhos, é 3 filhos. É isso que tem que fazer. Entendeu? Meu irmão, eu paguei pensão até um tempo desse. O irmão está dizendo, Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe, não morreu. Olha isso. É debaixo das águas. Jonas era o Aquaman. Só pode ser. Essas metáforas, essas linguagens figurativas, linguagem de figura, é que o povo, eu fico pensando, meu Deus, esse povo é maluco demais. Jonas estava no estômago do animal, onde só tem absinto. Ninguém consegue viver onde tem absinto, abençoado. Ninguém consegue viver onde tem esses minerais que se destrói tudo. Dá licença. A irmã está dizendo, Vilma Moreira está dizendo, precisamos de amor. Eu falei aqui, irmão, 3, 4 lives, 3 ou foi 5 lives, falamos de amor. Amor, falei de amor mesmo, amor. Mas, irmão, pessoal, nem... Eu falei, irmão, que o amor... Eu falei aqui sobre o amor porneia, que é os primeiros anos de vida. O amor estorge, dos 2 aos 5 anos. O amor filia, dos 6 aos 18 anos. O amor eros. O amor materno. O amor paterno. Que o amor materno, o amor paterno e o amor ágape são os mais importantes. As pessoas estão aí numa suspensão de juízo. O que é suspensão de juízo, irmão? São apaixonadas pelo sistema, defendem o sistema. Vê um jovem apaixonado, irmão, eles fazem loucura. Depois, quando passa, eles dizem, meu Deus, eu fiz isso. Então, meu querido, quero lhe agradecer aqui, ó, as 50 pessoas que estiveram conosco. E dizer que na próxima semana estaremos aqui com um assunto diferente, falando do Evangelho. Essa simplicidade, irmão, eu vou levar até a volta de Jesus. É outra falácia do sistema. Entendeu? Obrigado à irmã Maria, irmã Ben, irmã Vilma, irmão Ricardo, que é um dos mobiles, Araújo Horizon, enfim. A gente precisa pregar o Evangelho e o Evangelho vai fazer com que as pessoas aterrizem, vai fazer com que as pessoas entendam que não precisam ser bilionários. Se eu tivesse isso, fico nessa utopia. Se eu tivesse, eu fazia. Se eu tivesse, eu fazia. É uma vida medíocre, irmão. A gente tem que fazer o nosso melhor, como diz Mário Cortella, na condição que nós estamos. É o que eu tento fazer. Eu estou lhe ajudando, estou procurando lhe ajudar, mas muitos estão dizendo que eu quero aparecer. Muitos dizem que eu quero ter like, que eu quero ter isso. Meu amigo, qual foi o momento que eu pedi para você inscrever-se no meu canal aqui hoje? Qual foi o momento? Muito embora eu tenho. Mas eu não fico pedindo isso. Sabe por quê? Porque esse não é o foco. O Evangelho, irmão, é que as pessoas entendam que elas estão sendo enganadas. O sistema, irmão, conta a história de carochinha. Os gibíblias, como o irmão está dizendo aqui, gibíblias. Até hoje. E vão ficar aí, irmão, enganando as pessoas, enganando e sendo enganado. Fique na paz, meu irmão, que eu vou na paz. Tem muita coisa para falar, mas por enquanto, por hora, vamos retirar
Entendeu? Boa noite, meu querido. Fique na paz. Alan Teles. Boa noite, meu amigo Alex. Arlen Teles, meu amigo Teles. Papa Charlie. Forte abraço, meu querido. Próxima terça, outro assunto. Eu sou assim, irmão. Sei você. Talvez eu volte sobre o assunto do inferno. Próxima terça. Não, próxima sexta. É próximo qualquer dia. No dia que der, eu faço. Irmão Luiz, grato por você estar aqui. Irmão Ricardo, irmão Araújo Horizon, Ben Alecrã, Vanilda, Elias Paulo, João Rodrigues, Manuel Neves, Manuel Neto, Rui Charles, Antônio da Luz do Carmo. Forte abraço. Tamo junto.